Alguns comentários sobre o que a gente nomeou na disciplina de diálogos subterrâneos franco-germânicos. Esse termo subterrâneos, não é nosso, né? Ele é mais antigo do que isso. E eu me lembro muito do professor Bento Prado Júnior, que me orientou no doutorado. Ele usava essa terminologia para se referir a essas relações entre autores que não são evidentes, que não são imediatas, que não são historiografáveis, né, que a gente não encontra a relação entre eles. Por exemplo, a gente tem essa relação entre Russell e Heidegger, mas a gente não pode dizer a mesma coisa, como é o nosso objetivo aqui, quando se trata de Sartre e Nietzsche, por exemplo. Ainda que Nietzsche, claro, a inversa não pode ser verdadeira, o Nietzsche não conheceu a obra do Sartre, mas o Sartre conheceu o Nietzsche de uma maneira, a gente sempre precisa lembrar, transviada, afinal de contas, a Alemanha ocupa a França e livros do Nietzsche eram encontrados no bolso de soldados alemães. E mais do que isso, esse uso que foi feito, a gente já sabe, está ligado à irmã, que era efetivamente nazista, ou pelo menos o marido dela. Enfim, mas há um debate filosófico na medida em que Nietzsche vai sendo recuperado. E nesse sentido, esse diálogo ele permanece subterrâneo. Ainda que eu vá mostrar para vocês que nos anos 60, nos anos 50, né, ainda final dos anos 40, quer dizer, quando o Sartre está escrevendo os cadernos para uma moral, ele acaba se referindo à obra do Nietzsche, ele faz uma crítica ao Nietzsche, esse é o segundo comentário que eu quero fazer, mas são diálogos subterrâneos e a Joana até preparou um quadro, eu estou olhando aqui no celular, vocês vão ter acesso a esse quadro, em que ela apresenta essas convergências, né, que eles são bastante próximos no princípio da total indeterminação humana, e ela apresenta uma série de argumentos, e divergências, que são sérias. No caso, ela colocou como título Resquícios Metafísicos e Naturalizações, que é justamente isso que eu vou utilizar na segunda parte, no meu segundo comentário, falando justamente dessa relação naquilo que Sartre tem de muito diferente e de proposições de crítica a Nietzsche, mas que, de outro lado, Nietzsche permanece extemporâneo, enfim, são diálogos, de todo modo, subterrâneos. Essas ligações todas, nós as promovemos em função do nosso interesse. Elas não têm por objetivo desqualificar nenhum dos dois autores, nenhuma das duas obras, né? Quem nos dera podemos fazê-lo da nossa pequenez ou da nossa insignificância. Bom, então vamos começar com essas aproximações, com essas ligações que são subterrâneas, né? Elas não são declaradas, mas ainda assim nós podemos explorá-las. E eu acho que uma delas, que eu encontrei no aforismo 346, encontrei com a ajuda da Joana, é claro, página 239 do livro 5º da Gaia Ciência. É só um dropzinho, né? Um aforismo grande falando de uma série de outras questões, mas diz o Nietzsche: já rimos ao ver homem e mundo colocados um ao lado do outro, separados tão somente pela sublime presunção da palavrinha e uma exclamação. Ora, isso aqui antecipa o princípio básico daquilo que a gente entende por fenomenologia desde Husserl, com a noção da intencionalidade. Então você tem a consciência intencional e o mundo devotado, ou pelo menos aberto a uma consciência intencional, e é daí que Heidegger promove lá a circularidade hermenêutica, a questão do sentido sobre ser em geral, e é daí que é possível, né, o In der Welt sein, o homem no mundo do Heidegger, que vai influenciar fortemente o Sartre com aquela noção da consciência intencional livre, mas em situação, e essa noção de situação é a situação do Dasein, situado no mundo, no In der Welt, né, no mundo, né? Não dentro do mundo, não se trata de ser dentro do mundo. Heidegger distingue claramente os entes intramundanos, são aqueles dentro do mundo. Mas o Dasein, sendo aí, ele tem um mundo voltado ou devotado a si, a sua circularidade de compreensões, a circularidade hermenêutica, etc. E esses entes intramundanos, eles são dados à mão. Então a gente tem em Nietzsche o prenúncio, ainda que seja em uma frase de 2 linhas,
o prenúncio desse e, como se homem e mundo pudessem ser separáveis. E ele diz já de uma maneira nietzschiana, né, eminentemente nietzschiana, presunção, a presunção da palavra e. Porque toda vez que a gente coloca um e, a gente vai separando. Quando eu falava do Sartre, dizia que Sartre, no Ser e o Nada, utilizou a estratégia da negatividade, ou seja, é o nada que a consciência leva, por ter em si, ao mundo, faz com que o ser se revele em coisas, em fenômenos, etc. Essa compreensão desse nada, ela ocorre como constituição de mundo. Mas ainda assim, o princípio, né, é o Nietzsche dizendo, como é que você pode botar um e como aquilo que separa? Sartre vai chamar de nada justamente porque é inseparável. Aquela tentativa que foi kantiana de fazer uma dissecação do aparato cognoscitivo e descobrindo as partes, purificando da experiência até encontrar uma estrutura de tal sorte a priorística que antecede a experiência e permite que a experiência do mundo aconteça, que de certo modo continua quando o Husserl, apesar de ter intuído a intencionalidade da consciência e ter dito com todas as letras que só há consciência no mundo e só há mundo para uma consciência, de ter tomado o caminho idealista desde 1913 com as ideias e proposto sucessivas purificações do campo transcendental, a fim de, em algum momento, descrever o a priori da correlação, né, o que é um projeto minimamente, grandiloquente, né, para não dizer mais, de um projeto que pretende, de certo modo, dar conta, o conhecimento dando conta do próprio conhecimento. E esse princípio, ainda que o Husserl tome outros caminhos, é o que vai justificar as filosofias, primeiro do Heidegger, claramente a filosofia do Sartre e do Merleau-Ponty, que são os nossos alvos de interesse. Então a gente poderia encontrar relações desses autores todos com o próprio Nietzsche. E a gente tem em Nietzsche a antecipação de algo que vai ser fundamental para que a filosofia contemporânea subsista como ontologia. Ela poderia muito bem permanecer sem isso, ela poderia ser hoje lógica da linguagem, analítica, ela poderia ser uma filosofia completamente descolada do fenômeno como uma mera construção, né, ideal a partir de uma estrutura cognoscitiva, psíquica e etc. Mas não é isso, a gente está falando do mundo como falavam os pré-socráticos, em certa medida. Mas de qual mundo? Do mundo fenomenizado, desse mundo pós-kantiano, desse mundo em que nós sabemos que ele é constituição, que nós somos uma estrutura, sim, cognoscitiva, mas que nós não somos só isso. Então a gente tem em Nietzsche a antecipação disso. E mais do que isso, dessa concordância de princípio, né, no outro momento eu falava que o perspectivismo era isso. Bom, Nietzsche é uma filosofia complexa, mas a gente tem aqui de maneira declarada em duas linhas aquilo que vai ser o princípio, e de uma maneira ainda irônica, né, essa presunção do e. Nós separamos e dizemos que as coisas são separadas, ou se mostram separadas. E isso a fenomenologia vai romper de princípio quando ela propõe a intencionalidade e propõe que só há homem no mundo e só há mundo para uma consciência. Consequentemente, o e é uma presunção que não faz muito sentido. E é assim que o Heidegger entendeu as investigações do Husserl, a noção de intuição categorial, e foi daí que Sartre tirou a possibilidade de passar da existência individual ao mundo, né? E desse mundo a constituição do próprio indivíduo, né? Então você tem ali a possibilidade do Sartre de explicar o que é o homem, o que é o mundo e a relação que os une a partir de qualquer conduta humana, e é daí que o Merleau-Ponty pode afirmar com tanta segurança que o ser se revela no ser, que seria no caso do Sartre para si, no caso do Heidegger Dasein, se revela na percepção. Bom, mas há ainda um outro pequeno trecho que eu quero comentar, e de novo eu agradeço a Joana, né, de ter me ajudado a encontrá-lo. Diz o Sartre, isso aqui é, Humano Demasiado Humano, 7, o prólogo, página 13. Algumas linhas depois do início, apenas um pequeno trecho também que eu escolhi. Nosso destino dispõe de nós mesmo quando ainda não o conhecemos. É o futuro que dita as regras de nosso hoje. É interessante notar que essa noção de temporalidade que o Nietzsche expressa, ela lembra, ou pelo menos é bastante plausível promover uma aproximação
da temporalidade bergsoniana. O Bergson pensa o tempo como fluir de um rio, em que o princípio já remete ao fim, então ele está em vários momentos ao mesmo tempo, mas é um só, enfim, uma noção muito interessante, que eu acredito tem lá uma sombra no próprio Sartre e certamente no Merleau-Ponty. Então, essa noção da temporalidade. Agora, o que Nietzsche está dizendo, efetivamente? Ele antecipa algo, o nosso alvo aqui não é a filosofia meramente contemporânea agora, mas o Sartre, ele mesmo. Se a gente pensar a ética do porvir do Sartre, não é outra coisa que, dito em outras palavras e noutra situação, que é a base do segundo comentário que eu pretendo fazer, ele está dizendo que o futuro dita as regras do hoje. Sartre vai dizer essa mesma frase ao contrário na sua ética. Ele vai dizer que o hoje deve ser para construir aquele futuro que nós projetamos. Mas eles estão em lados opostos dizendo a mesma coisa. E isso nos leva a, falando agora especificamente do Sartre, a nos perguntar no que eles se distinguem. O que há de tão diferente nessas filosofias que faz há um tempo a gente ter um princípio, um ponto de partida muito próximo, a gente ter esse aspecto da ética do porvir antecipado no Nietzsche e ainda assim Nietzsche não ser nenhum modelo ou não ser a referência ética do Sartre. Bom, esses diálogos subterrâneos, então, eu continuo daqui a pouco.